Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé para a gente louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio entre os séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Glória a Deus. Amém. E, meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos uma história que eu
Eu estava lendo um livro, eles citaram essa história, eu falei assim, nossa, realmente. Que é a história de Gideão. Imagino que os irmãos conheçam. Fica ali em Juízes, capítulo 6, que começa a história dele. E um dos pontos que eu fiquei pensando sobre a história de Gideão foi da questão dele pedir muitos sinais ao Senhor. E é engraçado, chega a ser engraçado, porque antes dele pedir trocentos sinais para Deus, é dito que o Espírito Santo o usou. É dito isso claramente. E mesmo após isso, ele fala, Deus, se for da tua vontade, isso que esse novelo de lã esteja molhado e o chão ao redor seco. Depois, faz a mesma coisa, só que vertido, o chão molhado e o novelo de lã seco. E olhando isso, irmãos, eu fiquei pensando sobre o quão imaturo nós somos. Porque nós agimos muitas vezes como Gideão. Deus nos usa, a gente vive comentando que eu busco ao Senhor isso e aquilo, e mesmo assim a gente pede muitos sinais ao Senhor para que a gente faça uma coisa às vezes na nossa vida. Sendo que quando a gente começa a caminhar com o Senhor, e se a gente está mantendo essa caminhada, muitas vezes a gente já sabe. Deus não precisa ficar falando para a gente a todo momento, porque a gente já está caminhando com Ele. E aí você pode falar assim, mas como que eu vou saber? Em Tiago 1,5 diz, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele te dará. Então, eu gostaria que os irmãos pensassem sobre essa questão, sobre o quão a gente tem confiado no Senhor, o quão a gente tem conhecido ao Senhor. Será que a gente ainda age como Gideão, pedindo sinais após sinais, pensando, mas será, Deus? Será? Ao invés de confiar nesse Deus? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Glória a Deus. E é esse Deus que a gente diz que a gente confia,
é um Deus onde Ele quer intimidade conosco. Ele não é um Deus distante. E justamente por ter essa intimidade, por Ele querer essa intimidade conosco, que é onde a gente não deveria agir como Gideão. Porque na medida em que conhecemos ao Senhor, que nós construímos a nossa base em Deus, nós entendemos a vontade dEle e começamos a não pedir 500 sinais a Deus, mas nós pedimos direcionamento, obviamente, mas muitas vezes nós conhecemos um pouquinho do que eu deveria ou não fazer, o que está de acordo com a vontade do Pai. Amém? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
que o nosso coração possa estar firmados no Senhor, que possamos construir a nossa vida no Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Amém, irmãos. E é quando a gente firma a nossa vida no Senhor que a gente entende que Ele nunca nos deixa. A gente entende que Ele é um Deus conosco nos momentos ruins e nos momentos bons. Ele está ao nosso lado. Ele deu o Filho dele para que eu e você estivéssemos aqui hoje, tivéssemos vida. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de deixar para os irmãos essa manhã é como você tem levado a sua vida confiando no Senhor. Você tem levado como Gideão, pedindo sinais e sinais e sinais para situações que muitas vezes você já até sabe o que é, mas você fala: Senhor, eu quero confirmação, eu quero confirmação. Ou você tem realmente confiado no Senhor, buscado a Ele e entendido que Ele é um Deus que está com você, independente do momento. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo
comigo está. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. Santo, santo é o Senhor, Pai. O Senhor que nunca nos deixa. Por mais que pedimos por milagres, por sinais, o Senhor não nos deixa. O Senhor é Deus conosco, Deus. Pai, nos ajuda a superar essa imaturidade espiritual por pedir por sinais, para que o Senhor confirme coisas que muitas vezes a intimidade já nos mostra, Deus. Por favor, Cristo, que o Senhor possa fazer com que o nosso coração possa ser queimado pelo Teu Espírito Santo, e que possamos buscar cada vez mais ao Senhor, Deus, para que possamos alcançar uma maturidade, Deus, de relacionamento contigo, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus, louvado seja. Amém, Deus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar, a gente vai passar para o momento de oferta. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, né, por mais uma semana que Deus nos concedeu, por mais um dia que estamos aqui reunidos, e como nós acabamos de cantar, né, Deus nunca nos deixou. Eu quero falar para os irmãos que eu ando com um problema de fala. Fiz alguns exames e o último que eu fiz deu que eu estou com laringite inflamada. Então, às vezes eu vou falar uma palavra e não desenvolve muito bem. Mas Deus está no controle de tudo, no comando de tudo, não vamos, né, desanimar e entristecer por isso. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor, e é esse Deus, né, que nunca nos deixou, que nos tem fortalecido e tem nos conduzido até aqui.
Agora vamos passar para os nossos momentos de oferta. E vamos ler um texto bem conhecido, né, que às vezes a gente fica procurando um texto ou outro, mas a gente nem precisava estar procurando, porque a gente já sabe, né, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso para com o nosso Deus. E vamos estar lendo em Provérbios, capítulo 11, um versículo bem conhecido também, que é o 24, né? Que diz assim: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é pura perda. A alma generosa engordará, e o que rega também será regado. Amém? Então nós vemos aqui nesta palavra, né, do Senhor, que Deus fala que enquanto mais a gente semeia, mas a gente colhe também, né? E aqui a palavra fala também que aquele que retém, que é pura perda. E eu estava pensando, né, quem é que perde com isso? Deus não ganha e nem perde nada com as nossas dízimos e as nossas ofertas, porque Ele é dono de tudo, Ele não precisa de nós para nada, né? Mas nós é que perdemos quando nós deixamos de ofertar, nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Deus só quer que nós sejamos obedientes, que nós cumprimos os nossos votos, as nossas obrigações. Nós sabemos que nós temos obrigações para com a igreja do Senhor. Foi para isso que Deus nos escolheu e nos colocou aqui, não é verdade? E que Deus esteja abençoando, né, nesta manhã, cada um que se encontra aqui, que Deus esteja fortalecendo, assim como Ele tem, né, nos conduzido até hoje. Neste momento nós vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, Pai, porque o Senhor nunca nos deixou, nunca nos abandonou, e nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã. Estamos aqui, ó Pai, para te render graças, gratidão, pelo teu grande amor para conosco, pelo teu cuidado, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos sustentado em tudo, nada tem nos faltado pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te peço nesta manhã, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, meu Pai, aqueles que estão enfermos. Nós temos orado, ó Pai, por aqueles que estão na luta contra a enfermidade, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Vai de encontro a cada lar nesta manhã. Aqueles que não estão aqui, ó Pai, o Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor esteja, ó Deus, suprindo, ó Pai, as necessidades, curando as enfermidades, segundo a tua boa vontade e o teu querer. Em nome de Jesus nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que nos renova cada dia pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos revestindo das tuas armaduras, ó Pai, para que nós possamos ficar firmes, ó Pai, no dia mau, como diz a tua palavra. Abençoa, meu Pai, aquelas pessoas que vão ofertar. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um. Aqueles que não podem também, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. E nós te louvamos nesta manhã. Te pedimos que o teu Espírito Santo se faz presente aqui nesse lugar, que tenha total liberdade, ó Pai, de agir nas nossas vidas, ó Deus, que nós possamos estar atentos, ó Pai, ao escutar e ouvir a tua palavra. E não só ouvir, ó Deus, mas também que nós possamos, ó Pai, praticar
porque o Senhor mesmo disse que aquele que ouve e não pratica, que não tem, ó Deus, resultado nenhum, porque nós devemos ouvir a Tua palavra, meditar no nosso coração, guardar e levar também aos outros, ó Pai. Nos conceda, meu Pai, essa bênção, nos reveste, ó Pai, nos usa, ó Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Entrego nesta manhã a minha vida também nas Suas mãos. O Senhor conhece, meu Pai, as minhas limitações, as minhas dificuldades, mas eu sei que em todas elas o Senhor está comigo, porque o Senhor é aquele que jamais nos abandona. Em nome de Jesus, fica, ó Pai, na continuação desta programação, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a palavra que vai ser ministrada, ó Deus, que venha, ó Deus, do Teu trono de graça e que possa, ó Deus, abranger os nossos corações. Nos fortaleça na Tua presença, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós Te louvamos, Te agradecemos nesta manhã por tantas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Como nós cantamos, o Senhor continua sendo Deus, mesmo, ó Pai, quando nós somos falhos, mas o Senhor nos olha com Teu olhar de misericórdia. Obrigado por tudo, ó Pai. Fica com cada um nesta manhã, que nós possamos, ó Deus, fazer reverência à Tua voz, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo venha reinar. É a nossa oração nesta manhã, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Trazer as suas ofertas. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais um dia, pela oportunidade de compartilhar, né? Eu não sou pregadora, mas eu procuro compartilhar aquilo que eu medito, né? Às vezes as coisas que Deus coloca no meu coração. E eu quero louvar o Senhor, porque eu falei para a Débora, né, Débora? Semana passada a Débora pregou, eu falei assim, ela roubou minha mensagem. Senhor, porque Deus tinha me dado uma palavra. Eu falei, Débora, Deus me deu uma palavra e você iniciou ela hoje, né? Que foi a respeito de confiar em Deus. E a Débora lançou o desafio de dizer se a gente visita Deus ou habita nele, né? E eu achei interessante, eu falei, Senhor, né? Então vamos dar continuidade, porque às vezes Deus traz uma palavra e é uma palavra que é ministrado, e às vezes Deus continua, né, batendo naquele assunto, né, e Deus tem os seus propósitos. Se Deus está nos exortando a confiar, irmãos, e está trazendo a extensão da palavra, que foi uma bênção, Débora, a gente precisa prestar atenção, porque Deus está falando.
O Espírito de Deus está falando. Então, se Deus está exortando em relação à confiança, vamos parar, vamos ouvir, vamos meditar. Porque há um resultado útil nisso, né? Há uma bênção a ser liberada, ministrada, há uma vitória a ser concedida, né? Há alguma coisa a ser feita. A palavra do Senhor vem, ela não volta vazia, né? Ela vem para produzir alguma coisa no nosso coração. Deus está nos exortando a confiar nele, irmãos. A palavra que a Débora trouxe na semana passada foi uma bênção, Débora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Que habita, precisa habitar, né? E ela trouxe esse grande desafio do que é habitar, né? Nesse esconderijo do Senhor. E então nós vamos continuar falando sobre isso, Débora, como eu havia falado para você, né? Fui buscar na palavra de Deus algumas coisas a partir de um versículo que Deus havia me dado, que foi: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A base foi esse versículo e eu fui desenvolvendo algumas coisas aqui, meditando nelas. E eu gostaria eu não vou me demorar, vai ser bem rápido, tá? E eu gostaria de falar sobre isso então, né? Exortação a confiar em Deus. Irmãos, aí eu tentei estabelecer uma definição, né? O que é confiar em Deus? O que é confiar em Deus, né? E aí eu fiquei pensando na diferença que tem com a questão da fé, né? O que é fé, o que é confiança, Senhor, né? E aí eu estava buscando uma definição, e aí no contexto bíblico a gente pode afirmar que a confiança, ela é uma demonstração prática de uma fé firmada no coração. Eu tenho fé no meu coração, ela está firmada no meu coração, e por causa disso eu confio. Então é a demonstração prática do que já está no coração. Né? Eu tenho fé no meu coração, por isso eu confio. Né? Então, dentro do contexto bíblico, a gente poderia conceituar assim. Essa demonstração se demonstra na ação de um cristão em depender totalmente de Deus, ao invés de confiar em si mesmo, nos outros ou em recursos materiais. Ela se demonstra quando se entrega totalmente. É uma rendição total, uma entrega total de um cristão. Só que a palavra confiar é uma ação, né? É um verbo. Então a confiança, ela requer ação. A fé, ela está no coração, né? A confiança é uma ação. É uma demonstração prática, né? Da fé. Se caracteriza como uma entrega muito ativa. E como é que a gente percebe uma pessoa confiante? Porque ela tem um descanso na certeza de que Deus é imutável. Deus é infalível. E a mente e o coração é conquistada por essa verdade. Eu preciso ter a mente e o coração conquistada por essa verdade, de que Deus é imutável e infalível. Deus não muda e Deus não falha. Eu preciso ser conquistada por essa verdade, na minha mente e no meu coração. Porque a gente confia em alguém que a gente acredita, né? Alguém que nos conquistou. Então isso precisa acontecer dentro do nosso coração. A confiança surge após essa conquista da mente e do coração, e ela se inicia no momento que você entrega a sua vida ao Senhor. Quando nós nos entregamos ao Senhor, a gente confia que nossa vida está nele. Minha vida está no Senhor. Entreguei minha vida para o Senhor. Então minha vida está escondida em quem? Em Deus. Você lança a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus. Jesus morreu, entregou a sua vida, derramou o seu sangue por mim. Ele tem planos para mim, então eu vou entregar a minha vida para Ele, para que os planos dele se cumpram em mim. Se inicia neste momento.
A Bíblia faz um contraste entre a instabilidade de confiar em si mesmo com a segurança infalível em depositar a vida aos pés do Senhor. Ou confiamos em nós mesmos, irmãos, ou confiamos em Deus. Provérbios 3:5 diz assim, todo mundo conhece: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. O que é estribar? Se apoiar, se firmar, se fundamentar, fazer de muleta. Poderíamos ler então assim: confia no Senhor de todo o teu coração, mente e coração, e não se fundamente, não se estribes e não se firme no que você pensa. Irmãos, no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra confiança ela é batash. E aí, o significado dessa palavra literalmente significa, literalmente, tá? A palavra na sua literalidade: viver despreocupado de maneira firme e com a paz de quem está seguro. Agora, irmãos, vamos falar agora a verdade. Quem é que consegue viver desta forma, dessa tradução literal? Viver despreocupado. Despreocupado. Uma maneira de uma paz que eu estou seguro. A mente e o coração precisa estar muito conquistado, né? É preciso conhecer muito de Deus. E aí a gente entra nessa intimidade que tem se falado nos últimos dias aqui, né? A gente tem ouvido a palavra intimidade. Eu fico, está falando muito de intimidade, né? Irmãos, viver despreocupado com a paz de que eu estou segura. Só quem tem a mente e o coração conquistado por entendimento de quem Deus é. Quem Deus é. Eu conheço quem Deus é, porque é a meditação da palavra que nos traz essa confiança. Eu sei quem Deus é. Eu sei o que significa a imutabilidade e a infalibilidade de Deus. Eu sei o que é isso. E o que é isso? Nós vamos também falar um pouquinho disso. O que é ser imutável e infalível? A gente precisa entender essas questões de Deus, de ser infalível e não mudar. Deus não muda. Essa é a definição. Vamos lá. A exortação. Salmo 118:8 diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor. É melhor. Isaías 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te redimiu, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Quem diz isso, irmãos? O Senhor. Quem é o Senhor? O meu Redentor, o Santo de Israel. Ele diz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus. O que eu faço? Diz o Senhor, né? Te ensino. Eu ensino. Eu, o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, o Senhor teu Deus, eu te ensino o que é útil para você. Eu te ensino o que é útil para você e te guio pelo caminho que deves andar. Eu te ensino para você caminhar. Eu te ensino para você caminhar. E como é que a gente vai ser ensinado por Deus? Pela palavra dele.
Não há ensino sem meditação, irmãos. Não há intimidade sem meditação. E aí diz Malaquias 3:6. Porque eu, Senhor, não mudo. Agora nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. Então vamos lá. Qual que é a extensão da imutabilidade de Deus? Qual que é o tamanho, a profundidade disso? Quando Deus diz eu não mudo, eu sou imutável, o que Ele está querendo dizer? Ele não muda em relação aos seus planos, o seu discurso. Não muda. Deus não muda o seu discurso. Os seus planos não mudam. Eu não mudo, diz o Senhor. Quem é que recebe essa imutabilidade de Deus, essa não mudança dos seus planos, do seu discurso? Todo cristão. Ele é beneficiário da imutabilidade de Deus. Deus não muda os planos dele, o seu discurso que ele fala, ele não muda. Por isso vocês não são consumidos, porque eu sou imutável, porque eu não mudo o meu discurso e o meu plano, por isso que vocês não são consumidos, né? E Gálatas 4:28 diz assim: Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Todo cristão é filho da promessa. Todo cristão é filho da promessa. Isaque nasceu da promessa, né, de Deus, que foi diferente do Ismael, né? Que eles fizeram lá um bem bolado lá para nascer Ismael, né? Fez um combinado lá, Abraão e Agar. Mas não, em relação a Isaque, não. Isaque, ele nasceu da promessa. Deus falou assim: Abraão, você vai ser pai de multidões. Como? Não tenho filho. Deus deu a promessa e Isaque veio da promessa. Nós também, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, diz Gálatas 4:28, né? Porque nós somos descendentes de Abraão, não pela genealogia, biologia, pela fé. Nós somos pela fé, né? E diz assim a palavra: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, em Gálatas 3:29. Nós somos filhos, né? Descendentes dessa fé que Abraão teve. A palavra diz que nós somos salvos pela graça de Deus. E somos filhos da promessa como Isaque, porque fomos justificados pela fé em Cristo. Então tudo é fé, né? Abraão teve fé, somos filhos da fé, Jesus Cristo. Somos filhos justificados, agraciados pela fé em Cristo Jesus. Qual que é o benefício, irmãos, de Deus não mudar nas nossas vidas? A gente não vai ser consumido nem destruído. Porque Deus disciplina, irmãos. Deus chama a atenção, mas Deus não destrói. Deus não elimina. Ele corrige, mas Ele não destrói. Quais são as promessas daquele que confia no Senhor? Salmo 31:19. Como é grande a tua bondade, Senhor, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista da humanidade concede àqueles que se refugiam em ti. Está vendo, Débora? Deus reserva a bondade dele para quê, irmãos? Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem. Há uma bondade reservada, né, da parte de Deus para aqueles que confiam nele, que temem. Temer, confiar, né? Aqui é uma similaridade de significado.
E que a vista da humanidade, a vista de toda a humanidade, conserva para aqueles que estão refugiados, que habitam no Senhor. Existe uma bondade reservada, né? Uma reserva de bondade para esse povo que confia. O amor leal de Deus envolve essa pessoa. O amor leal de Deus envolve quem confia nele. Irmão, isso é muito lindo. E isso precisa conquistar nossa mente e nosso coração. Para você andar seguro, né? Como fala, despreocupado e seguro. E a gente vai dizer que isso não impede a gente de ter medo, por causa da nossa humanidade. Paulo fala que existem duas naturezas que lutam, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas de forma bem rápida, que o horário já está avançando. Irmãos, o amor de Deus envolve você se você confia em Deus. Me envolve. O amor leal de Deus, muito lindo. Muitas são as dores do ímpio, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Salmo 32, 10. Muitas são as dores do ímpio, quem não crê em Deus. Muitas são. Mas o amor leal do Senhor envolve quem? Quem nele confia. Segundo a versão da NVI, da Almeida Corrigida, fiel, lê-se: misericórdia o cercará. Então poderíamos ler: muitas são as dores do ímpio, mas a misericórdia do Senhor o cercará. A gente vai viver cercado de misericórdia, porque confiamos em Deus. Só pelo fato de você ter demonstrado a confiança, a misericórdia vai cercar você. Isso precisa conquistar nossa mente e nosso coração. A palavra de Deus diz assim, Salmo 125, 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aquele que confia é inabalável. Pode vir a dificuldade, a perseguição, mas ele não vai ser destruído, ele vai ficar inabalável. Porque quem confia no Senhor é comparado a um monte de Sião, né? Que não se abala, mas permanece para sempre. Quem confia em Deus, eu achei muito interessante esse versículo, Salmo 26, 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Quem confia em Deus enxerga a benignidade de Deus, que é diferente de bondade. A benignidade quer dizer o que a pessoa é na sua essência, e a bondade é o fazer. É a ação de fazer. Então vamos tentar estabelecer aqui um conceito, irmãos. Eu achei isso muito interessante. Benignidade é um estado de espírito, é uma brandura, uma amabilidade. Uma pessoa benigna, ela acolhe, trata as pessoas com simpatia, independente de ações grandiosas. Não precisa fazer grandes coisas. Uma pessoa benigna não precisa fazer grandes coisas para ser benigna. É o coração, é a essência dela. Ela está ligada a uma intenção, é intencional a coisa dela, né? O ser dela é intencional. E não tem malícia, ela é benigna, pessoa mansa, amável. A essência dela é benigna. A bondade é o fazer, é a ação. Que significa o quê? Que é a benignidade em ação. A ação concreta, né? Então eu fiquei pensando assim, Senhor, a pessoa para ser bondosa tem que ser benigna. Tem que ser benigna, porque o contrário de benignidade é malignidade, né? Então, quando a pessoa é benigna, ela tem um coração transformado, porque quem transforma é o Espírito Santo, porque nós mesmos somos terríveis, mas é Deus que transforma, né? A gente é um coração benigno. E aí, porque eu sou benigna, eu pratico atos de bondade. Eu exteriorizo isso. Então, enquanto a benignidade é o desejo de ver o outro feliz, é o desejo que está no coração, a bondade é o esforço em fazer concretamente que a pessoa seja feliz. A pessoa é bondosa, né? Puxa vida, hein?
Aí volta lá, Salmo 26:3, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Às vezes, irmãos, eu fiquei pensando assim. Parece que me foi falado isso hoje. A gente fica esperando Deus fazer uma coisa grandiosa para saber que Ele é benigno. Será que é isso? Deus precisa fazer alguma coisa para provar que Ele é benigno? Será que a nossa mente, o nosso coração não precisa ser conquistado na verdade que Deus é benigno e ponto? Deus não precisa de grandes ações para mostrar isso. Ele é a essência dele. É o caráter dele, ele é assim. Talvez a gente relacione exatamente isso, irmãos. Eu espero uma ação de Deus para acreditar que Ele é benigno. Não é assim. Independe de ações. Ele é assim. E aí, ainda que não aconteça o que a gente deseja, Deus continua sendo benigno. Ele é benigno. Né? Nós vamos falar de alguns exemplos, né? Davi, quando ia para a guerra, tinha uns salmos, né, de guerra, quando o povo se preparava para a batalha. E Davi venceu, foi um grande rei, venceu grandes batalhas, porque ele não confiava no exército dele, nas armas, nos cavalos, né? Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em cavalos. Isso é uma canção, tá, irmãos? É uma canção que era cantada lá no momento de guerra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Tem um versículo que diz assim, que o homem se prepara para a batalha, mas quem dá vitória é o Senhor. A gente vai para a batalha, irmãos, né? Porque a batalha é nossa, mas quem dá vitória? É o Senhor. Mas a gente precisa batalhar, precisa lutar, né? Salmo 56:3 diz assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Quando eu tiver medo, eu vou confiar em Deus. Aí eu fiquei pensando, mas se eu confio, eu não posso ter medo, né? Nunca terei medo? Não, teremos medo. O medo faz parte da nossa humanidade. O problema, irmãos, é o seguinte: Davi teve medo. E ele disse o seguinte: Senhor, quando eu sentir medo, eu vou confiar no Senhor. Eu vou lembrar de quem é o Senhor e vou confiar no Senhor. Eu vou lembrar de que o Senhor é imutável. O Senhor não muda. O Senhor é infalível. E eu vou confiar no Senhor. Quando eu sentir medo... Então, a grande questão, irmãos, é que a fé precisa prevalecer ao medo. A gente não pode sucumbir ao medo. Sentiu medo? A fé tem que prevalecer sobre o medo, porque vamos sentir, não tem jeito. Quando estivermos nesse corpo aqui, teremos sensações assim, né, de medo, de perigo. O medo, ele é real. O rei Davi escreveu esse salmo quando passou por grandes perigos. Ele não escondia que sentiu medo, porque ele foi rei de grandes batalhas. Grandes batalhas. Uma nação estava toda na responsabilidade dele. Ele sentiu medo, mas ele aprendeu a confiar, porque ele tinha intimidade com Deus. Irmãos, a grande questão é que quando a gente não conhece Deus, aí na hora que vem a dificuldade, a gente quer aprender naquele momento tudo que Deus é. Agora eu preciso entender tudo que Deus é imutável. Irmãos, a gente precisa acelerar isso aí. Entender e conquistar a nossa mente e o nosso coração. Porque na hora que vier a situação, já está dentro da gente, já está conquistado essa informação, essa certeza, essa verdade de quem Deus é. Mas a gente conhece pouco o nosso Deus, essa é a verdade. A gente conhece pouco quem é Deus, irmãos. Pouco. Por isso que a gente sucumbe às dificuldades. Porque o medo vem, a gente não conhece, sucumbe. Vem a situação, ela não é fácil. E a gente desconhece o Deus que a gente serve, aí danou-se, né? A gente sucumbe. Eu não sei quantos estão entendendo a mensagem de hoje. Porque eu sinceramente, a gente faz o checklist das nossas dificuldades quando a gente vem aqui, viu?
Porque não tem como você ler a palavra, meditar e chegar aqui, fazer cara de paisagem e achar que Deus não falou com você. Não tem. Não existe essa possibilidade. Você fala assim, puxa, Senhor, benignidade. O que Deus falou muito comigo foi essa questão da benignidade de Deus, né? Muito. Foi muito bom para mim. O medo é real. Davi não escondia, porque grande era a responsabilidade dele. Ele estava sempre iminente ao medo. Mas ele, na hora do medo, não sucumbia, porque ele sabia quem era Deus. Ele falava, Senhor, quando eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. A escolha da fé. Ter fé não significa, irmãos, nunca sentir medo. Mas decidir nesse momento confiar em Deus, porque você sabe quem Ele é. A fé deve prevalecer sempre em relação ao medo. Sempre. Senão a gente vai sucumbir. A ajuda de Deus. Quando confiamos em Deus, o que Ele faz? Ele acalma o nosso coração e dá força. É isso que acontece. Porque Deus também conhece a nossa limitação, a nossa humanidade, essas duas naturezas que brigam constantemente dentro da gente. Paulo falou que a gente tem duas naturezas, né? Só que a gente precisa alimentar o nosso homem espiritual, né? Para ele se fortalecer, para no momento mal a gente ter força para vencer, prevalecer a fé acima do medo, confiar em Deus, que é externar a fé que a gente tem, né? Com ações de eu estou seguro, Deus é imutável, Deus não muda. Isso precisa estar na nossa mente. Deus é infalível, Deus não muda o seu discurso, os seus planos. Você pensa que os seus erros pegam Deus de surpresa? Eu quero dizer para você que não. Todos os nossos pecados eu sabia que nós íamos cometer. Quando a gente faz algo de errado, parece que a gente pegou Deus de surpresa. Agora peguei Deus de surpresa. Olha, Ele jamais imaginou que eu fosse fazer isso. Deus já sabia. Deus já sabia que você ia fazer isso. Isso muda os planos de Deus? Não. Ele já sabia. Quando Ele estabeleceu os planos dEle para nós, já sabia o que nós íamos fazer. Dos nossos erros, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Mesmo assim, Ele tem um plano. Os irmãos entendem? Quando nós erramos, Deus já sabia que nós íamos errar. Então, às vezes vem a culpa, às vezes vem a frustração. Irmãos, quando erramos, não tem mais nada para fazer além do arrependimento, porque Jesus morreu na cruz para nos dar perdão, ponto final. Não precisa se culpar. Peguei Deus de surpresa. Agora, o que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer agora? O que aconteceu? Esse evento? Essa fatalidade? Irmãos, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo quando fez esse plano nas nossas vidas. Sabia? É muito, muito profundo, irmãos, conhecer Deus. Por isso que eu acredito, Cláudia, eu acredito que as pessoas temem chegar perto de Deus, porque conhecer a Deus, quando você começa a ler, você fala, Senhor, Deus é um ser, irmãos, que transcende tudo e todos, é uma coisa, foge ao nosso entendimento. Às vezes a gente sente até um medinho de chegar, de se aprofundar, porque também vai ser exigido mais de nós. Vai ser exigido mais de nós. Certas coisas já não vai mais caber. Quando a gente começa a se aproximar da palavra, né? Meditar na palavra e buscar essa maturidade que, irmãos, se reflete no coração benigno, em atos de bondade. Porque falar por falar, irmãos, até papagaio fala. Agora, ter um coração benigno, ser uma pessoa bondosa, né? Que foi conquistada na sua mente, no nosso coração, por quem é Deus. Quem é Deus? Eu sei quem é Deus, eu já estudei, meditei, sei quem é. Eu fui conquistada por isso. Minha mente e meu coração está conquistado por quem é Deus. 57:1 de Salmo diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim.
porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas, Débora, me abrigo, até que passem as calamidades. Esse versículo, irmãos, é um clamor profundo por refúgio no momento de calamidade. E só desfruta desse refúgio quem confia. Porque só vai refugiar quem confiar e saber que lá tem refúgio. Esse versículo, irmãos, é uma metáfora, né? De dizer, abrigar-se sob a sua sombra. Até quando? Eu vou ficar refugiada ali, até a calamidade passar, até a dificuldade passar. E é por isso que fala que lá na tradução do Batache, né, do Antigo Testamento, diz que literalmente é viver despreocupado e seguro, com uma paz de quem está seguro. Por quê? Não é de nós mesmos, irmãos, é um refúgio garantido que nós temos, que só sabe quem confia de verdade em Deus e sabe o caminho. Eu tenho um refúgio, e vou ficar lá até a calamidade passar. Aí as asas do Senhor, foi o que você falou, né? Nos guardam. A gente fica ali, naquele lugar. Quem foi que entrou numa caverna e ficou lá até... Elias, né? Ficou na caverna. É uma metáfora, né? De que ali... Quem poderia ser aquele lugar, né? Um refúgio de Deus, né? Ali ele ficou ali. Irmãos, eu vou parar por aqui. O horário já está avançado. E quando eu meditei nisso, eu entendi que Deus estava nos exortando a confiar nele, né? Só que confiança, a confiança significa uma transformação de mente e coração verdadeira, né? De quem é Deus. Eu gostaria de desafiar os irmãos a buscar entender, quando fala que Deus é imutável, Deus não muda, significa que Deus não muda, e que Deus é infalível, Ele nunca falha, irmãos. Isso precisa conquistar a nossa mente, nosso coração. Deus nunca falha nos seus planos, nunca. Por isso que qualquer situação que um cristão passe, conquistado por essas verdades, não é abalado. Ele é como um monte de Sião, comparado a um monte de Sião. O monte de Sião está lá, né? Forte, né? Um monte tremendo ali que não se abala. Ele fica ali para sempre, permanece para sempre. Nós somos comparados, né, os que confiam no Senhor, como um monte de Sião. Irmãos, não é de nós mesmos, isso aí é uma conquista profunda da nossa mente. Guarde isso, irmãos. Mente e coração conquistado por quem é Deus. Nós temos esse desafio de buscar quem é Deus. Quem é Deus? Que Deus é esse que nós servimos. Amém? Quantos entenderam a mensagem hoje? Irmãos, independente do que acontecer, Deus pode nos dar as bênçãos, pode não dar, mas a gente vai ser inabalável, vai continuar confiante, nunca duvidando de que Deus é benigno, Deus é bom. É isso que conquista na nossa mente, nosso coração sempre. Deus sempre vai ser bom, benigno. Também precisamos ser, né? Precisamos ser assim como Deus é. O problema é que a gente precisa se aprofundar mais de verdade, irmãos. Eu e os irmãos também, a partir de mim, conhecer mais quem é o Senhor, o seu caráter. A Dorinha está aí, né, Dorinha? Em busca de um lugar, né? Irmãos, a palavra diz que o amor de Deus é leal para aqueles que nele confiam. Deus é leal, teu amor leal comigo é infalível. Seus planos não mudam, seu discurso não muda. Estou seguro.
Independente do que acontecer, eu estou seguro, Deus é por mim, Deus luta a minha batalha. Quando a gente vive assim, a misericórdia vai te cercar, o amor leal de Deus vai te cercar, a misericórdia, a graça, né? Você vai ficar seguro. Um monte de Sião, inabalável. E quando eu sentir medo, como Davi falou, né? Senhor, eu vou confiar no Senhor. A minha fé vai prevalecer, porque eu sei quem Deus é. Amém? Amém, queridos. Louvado seja Deus que falou aos nossos corações e continua falando, né? Nós precisamos estar cada vez mais sensíveis à voz desse Deus. Peço para que você se coloque de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Nós Te agradecemos pela ministração da Tua palavra, pelos momentos de celebração que podemos compartilhar juntos aqui, Senhor, na Tua presença, invocando o Teu nome, Deus Todo-Poderoso, e pedimos a Ti, Pai, que continue a ministrar em nossas vidas, nos ensinando a confiar no Senhor, ó Deus, porque nós somos temerosos demais, nós pensamos demais, e se, mas a palavra do Senhor nos diz que quando tivermos medo, nós confiaremos no Senhor. Não é se, mas quando. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos nos lembrar da Tua palavra nos momentos de medo, de desespero, de angústia, e possamos saber que o Senhor sempre está conosco, o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo inundem os nossos corações e mentes para louvor e glória do nome do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e vão em paz em nome de Jesus.